Bem-vindo ao canal MG Capelania, um canal que fala sobre princípios e valores extraídos da Palavra de Deus. E o tema de hoje, julgamento e autoavaliação. Você já percebeu como em nossos dias as pessoas têm o costume fácil de avaliar, analisar e julgar outras pessoas? Na verdade, as nossas mídias, a TV, de modo geral, eles ganham dinheiro com isso. Expõem pessoas para que você dê a sua opinião nos comentários ou até mesmo com os amigos e vizinhos. Na época de Jesus não era diferente. Naquele período, a cultura da época envolvia a questão do julgamento de uma maneira diferente do que nós vemos hoje. Muitas vezes expondo a pessoa de maneira pública. E Jesus estava, obviamente, vivendo naquele período. Existe uma parábola que ele conta bem interessante, que está em Lucas 18, do versículo 9 até o versículo 14. E lá é contada a parábola do publicano e do fariseu. Você conhece a história. Jesus conta essa parábola porque aonde ele estava falando, as pessoas eram religiosas. Ele queria falar com essas pessoas. O texto é bem claro. Os dois entram para poder adorar a Deus. O texto diz assim, versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. É interessante porque nesse texto mostra essa arrogância, prepotência e ao mesmo tempo ele aponta para o publicano que está do lado. Agora, em contrapartida, olha como se comporta e o que fala o publicano. Ele fala assim, o publicano estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. A postura é totalmente inversa, ou inversamente proporcional. De um lado, alguém arrogante, prepotente, um religioso, mostrando que ali está em contato com Deus, mas na verdade só falava para ele mesmo. Do outro lado, alguém que entendia a importância de estar ali e reconhecer seus pecados. Não tinha coragem nem de levantar os olhos. Essa é a postura que Deus espera de todos aqueles que são humildes e querem se arrepender. Não tem como nós termos uma postura de aquele que aponta e julga, porque nós não temos condição, como fala a Bíblia, a nossa justiça é como trapo de imundícias. Lembrar quem nós somos e olhar para dentro nesse sentido com a ótica da Bíblia nos faz entender o nosso papel. Neste planeta, nosso papel não é julgar. Pelo contrário, nós estamos sendo julgados. E Deus é o grande juiz, Ele conhece o nosso coração. Bom, o texto termina com Jesus perguntando, aliás, indagando uma questão muito importante, que é, quem dos dois foi justificado? E, obviamente, aquele que teve ali a postura mais humilde foi a pessoa que voltou justificado. Da mesma maneira, temos que ter essa postura também relacionados à palavra de Deus e à nossa própria vida. Quando pensamos sobre isso, eu posso ressaltar um outro texto bíblico que está lá em Lamentações 3:40. Lá diz o seguinte, examinemos os nossos caminhos. E no final ele diz, voltemos ao Senhor. Examinar os nossos caminhos é entender quem nós somos. É entender que nós não somos perfeitos, mas Deus nos conhece. Ele sabe qual é o propósito para a sua vida, o melhor caminho. E nesse sentido, ele conclui, voltemos ao Senhor. Muitas vezes pessoas julgam por uma fuga emocional. E isso pode não somente atrapalhar a vida social como um todo, mas a vida religiosa e a sua própria comunhão para com Deus. Por isso, quando pensar neste assunto, quando pensar neste texto, reflita. Você tem olhado para você com os olhos de Jesus? E será que essas questões do julgamento para com as outras pessoas é realmente justo? Quando entendemos que Deus quer nos moldar e nos construir, e, obviamente, fazer com que nós possamos galgar os mesmos caminhos que ele fez, sendo o caminho da humildade. O fariseu saiu do templo com orgulho preservado. O publicano saiu com o coração restaurado. A pergunta não é quem erra menos, é quem permite que Deus trate o coração, o seu coração. Então, você está disposto a deixar Deus cuidar do teu coração? Neste momento, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, amado Pai, vem estar conosco mais este dia, que neste momento de reflexão possamos entender a importância de ouvir a Tua palavra, de estudar o que está aqui na Bíblia e colocarmos em prática também.
nós possamos entender que o grande juiz é o Senhor e que possamos também olhar para dentro de nós, no sentido de procurar aquilo que nos afasta de Ti. Nos ajude a ter força para nos afastar desses problemas e também força para lutar contra nós mesmos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.